Olá, eu me chamo Giovanni, bem-vindo ao canal Leitura e Crescimento. Esse canal que tem como objetivo levar até você uma mensagem relacionada a livros, a leitura. Sabemos da importância que tem a leitura, né? O que ela pode promover, produzir em nossa vida. Crescimento, desenvolvimento, avanço, progresso em todas as áreas de nossa vida. E toda semana nós estamos aqui postando um vídeo, né? E com a indicação de algum livro, de alguma literatura que possa te ajudar a você ler, para que você possa ampliar o seu conhecimento, seja em sua vida espiritual, seja no casamento, na família, na área profissional e na área financeira. E nessa oportunidade, nós queremos indicar a você um livro que particularmente eu tive a oportunidade de ler ele, estudar, e para mim tem se tornado um divisor de águas, né? Tem trabalhado muito na minha mente, tem me proporcionado um grande conhecimento, e eu quero nessa oportunidade compartilhar com você sobre ele e te indicá-lo. É este livro aqui, quem sabe você já tenha ouvido falar dele, né? De Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. É um livro que se tornou um best-seller, né? O autor dele, Napoleão Hill, que nasceu em 1883, na Virgínia, nos Estados Unidos, em uma casa muito simples e humilde, com poucos cômodos. Ele perdeu a sua mãe ainda muito quando criança, logo seu pai se casou, e a sua madrasta lhe deu um presente que seria o maior presente da sua vida, penso eu, pois seria a sua ferramenta de trabalho, que ele trabalharia por toda a sua vida, que foi uma máquina de escrever. E segundo o seu biógrafo, ele aos 13 anos começou a trabalhar, fazer alguns bicos em um jornal local, para se preparar para a publicação da sua maior obra, que seria, né, um livro com 1000 e poucas páginas, onde ele passou a estudar cerca de por volta de 20 anos, a vida de mais de 500 homens, os homens mais ricos, mais prósperos, mais bem-sucedidos de seu tempo, da sua época. Homens como Henry Ford, como John Rockefeller, como Henry Carley. Estes homens, Thomas Edison, eram homens que eram muito ricos, bem-sucedidos. E ele passou a estudá-los, suas vidas, seus comportamentos, e ele pôde extrair pelo menos 16 lições. E essas 16 lições ele decidiu escrever, compor a sua obra. E nós temos tido a oportunidade de adquirir as suas obras e tivemos a oportunidade de ter conosco este livro, né? Um livro muito interessante. Eu quero aqui fazer uma resenha rápida sobre o sumário, o prefácio dele aqui. Por exemplo, ele faz menção aqui sobre este primeiro ponto aqui, que nós precisamos desejar, né, com relação ao que de fato queremos. Desejar não é simplesmente ter vontade. Desejar significa ter ambição, ter determinação, decidimos lutar com todas as nossas forças para o nosso objetivo, nosso propósito. Então nós precisamos ter um desejo ardente dentro de nós. Não basta simplesmente ter vontade. Esse desejo tem que nos consumir, ou seja, tem que ser algo de fato que da nossa parte exista uma entrega, uma rendição sobre tal visão, tal plano, tal sonho, tal projeto, tal desejo. E ele faz menção sobre isso. No segundo ponto, ele dá uma introdução aqui falando sobre a respeito de Thomas Edison, né? O descobridor da lâmpada elétrica, foi um homem também muito rico, ganhou muito dinheiro com isso. E ele faz uma comparação aqui. E mais adiante, ele falando sobre
o desejo que nós precisamos ter, né, precisa ser algo forte, conforme já mencionamos, mas ele fala também que esse desejo precisa ser acompanhado pela fé. A Bíblia fala, né, sobre que a verdadeira fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quando nós aplicamos essa fé no seu âmbito, no seu sentido espiritual em relação a Deus, que também está ligado à nossa vida no aspecto material das nossas conquistas. Então, precisamos ter fé, porque se nós não tivermos fé, nós não conseguimos chegar a lugar algum. Se nós nos dominarmos por alguns autossabotadores, né, que infelizmente muitas vezes querem nos dominar, o espírito da derrota, a pessoa se domina que acha que não consegue, que não tem condição, que não pode, ou seja, se a pessoa se dominar com essa mentalidade, dificilmente a pessoa vai conseguir atingir seus objetivos na vida. Então é preciso ter fé. E ele também faz menção aqui sobre a questão da autossugestão e também ele fala sobre a questão relacionada que nós temos o nosso e nossa mente, ela se divide, né? Existe o subconsciente e o autoconsciente e o consciente. Mas segundo, né, os estudos de Napoleão Hill, nós temos o nosso subconsciente, aonde estão focadas grandes ideias que nós temos ali armazenadas. E essas grandes ideias, quando nós temos acesso a elas, nós conseguimos alcançar grandes resultados, obter grandes êxodos em nossa vida. E ele fala a respeito também sobre que depois que nós temos desejo, temos fé e conhecemos, né, o nosso subconsciente, que o que nós precisamos fazer com relação a isso aí? Porque nós temos o seguinte, a partir do momento que nós nascemos, é implantado em nós, né, até de uma maneira que nós, imperceptível, que nós não conseguimos perceber em nosso subconsciente, crenças limitantes. E essas crenças também elas estão ligadas a má hábitos, né? Quando as crenças elas envolvem as questões positivas, isso significa que nós vamos conseguir avançar na nossa vida. Mas quando essas crenças, né, são crenças limitantes, isso aí vai nos travar. Quando os hábitos são bons, também da mesma forma. Quando os hábitos são maus, consequentemente também nós vamos travar, ou seja, não vamos conseguir prosperar em qualquer área de nossa vida. Mas o que sobre essa questão que a gente observa, que nós somos influenciados, essas crenças, esses maus hábitos são implantados pelos nossos pais em nossa casa, na escola, pelos professores, na igreja, pelos líderes religiosos e na sociedade, no ciclo social que nós convivemos. Né? Às vezes isso se segue-se por questão cultural. Né? E o que isso acontece? Nós não conseguimos crescer, prosperar, se desenvolver em nossa vida. Só é possível quando nós conseguimos arrancar, tirar essas crenças limitantes, esses maus hábitos e conseguimos implantar, né? E conseguimos reprogramar o nosso cérebro com crenças verdadeiras, com hábitos bons. Tudo pode mudar, isso só é possível por meio do conhecimento. A partir do momento que nós fazemos uma reciclagem, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma crença limitante em relação ao dinheiro, que o dinheiro é sujo, né? Que os ricos não vão para o céu, que o dinheiro é a raiz de todo mal, quando a Bíblia diz que o amor é o dinheiro e não ao dinheiro, né?
Se a pessoa se domina por essa crença, essa pessoa nunca vai conseguir ganhar dinheiro, nunca vai conseguir prosperar financeiramente. Então a pessoa tem que tirar isso da mente, do coração. A pessoa tem que se desbloquear nesse sentido para obter resultado. E Napoleão Hill ele vai falar sobre isso e ele fala também que nós precisamos ter um conhecimento especializado, ou seja, nós precisamos, após criarmos um plano, criarmos um projeto, trabalharmos em cima dele. E trabalhando em cima dele, nós vamos obter os resultados que almejamos. E ele também fala sobre a questão de nós também imaginarmos, ou seja, envolve a questão do poder invisível, a questão de nós sonharmos, mentalizarmos, né, o que desejamos de fato. Isso aqui fala sobre a respeito de nós materializar, né, os nossos sonhos, né, ao ponto de sonhar de uma maneira assim bem detalhada o que queremos, quais os sonhos de conquista. Por exemplo, para sermos um pouco mais claros, você precisa sonhar, por exemplo, se você um dia quer ter sua casa, quer ter seu carro, se você quer, por exemplo, ser bem-sucedido profissionalmente, você tem que mentalizar isso para que antes disso você possa alcançar. Esse é um dos segredos, né, da lei da atração. Importante nós estudarmos sobre isso. E Napoleão Hill faz menção também neste best-seller, neste livro maravilhoso. Ele também fala a respeito de nós termos um planejamento, sermos organizados, né? Porque se nós perguntarmos numa plateia para 100 pessoas quantos que querem ganhar dinheiro, é bem provável que 90 a 95% levante a mão, confirmando que quer. Só que quando você pergunta, na segunda pergunta, como você quer ganhar dinheiro, é bem possível que, se chegar a 5%, levantarão a mão e vão dizer: nós temos um plano, nós temos um projeto. Então, Napoleão Hill ele fala que é importante você ter um plano, ter um projeto. Como você vai ganhar dinheiro? Qual o tipo de negócio, né? Para que as coisas possam acontecer. E ele também faz menção a respeito, em sétimo lugar, o poder da decisão. Que nós precisamos agir, né? Porque nós sabemos que existem muitas leis. O mundo ele circulado por leis. Por exemplo, existem as leis espirituais que nós podemos falar. Por exemplo, a lei espiritual ligada à oração. Essa lei ela só vai funcionar se ela estiver ligada à ação. Não adianta você só orar, só clamar, só buscar Deus diante dos seus sonhos, seus objetivos, se você não agir, se você não tiver atitude. Então as duas coisas funcionam junto, oração e ação. São duas leis que precisam estar ligadas para que tenham assim os seus resultados. E ele também fala em oitavo lugar sobre a respeito da nossa persistência, da perseverança. Ele até cita um caso aqui que eu achei até um tanto interessante de um indivíduo que ele, na verdade, soube que em um terreno existia ouro e esse indivíduo ele fez um grande investimento em maquinários e eles foram, trabalharam, perfuraram, mas não conseguiram encontrar. E esse indivíduo desanimado decidiu vender todo o seu maquinário, todo o seu investimento, e alguém que comprou, que por sinal era muito esperto, antes de comprar, ele levou um indivíduo que conhecia, um geólogo, para examinar o solo, para saber se de fato tinha ouro naquele lugar ou não tinha. O geólogo foi, examinou e falou: não, aqui tem ouro, pode comprar porque você não vai perder. E ele, muito ligeiro, foi lá e comprou. E quando ele comprou pouquinhos metros,
ele não precisou perfurar muito, ele conseguiu encontrar muito ouro e se tornou um homem muito rico. Se aquele outro tivesse persistido um pouco mais, certamente, ele teria tido seu resultado, ou seja, teria alcançado ouro e teria ficado rico. O outro soube aproveitar, persistindo um pouco mais, e por isso teve resultado. E ele também fala sobre o poder da mente mestra, ou seja, que quando ele fala que o segredo, na verdade, ele está na nossa mente. O segredo está na nossa mente. Quando nós, na verdade, porque o dinheiro, na verdade, segundo Napoleão Hill, ele é emocional. Você precisa ter em mente, ter isso. E ele faz menção sobre a questão do nosso subconsciente, do cérebro, né? Porque eu penso que o nosso cérebro, né? Ele precisa ser, assim como nós, se quisermos ter uma boa saúde em nosso corpo físico, precisamos cuidar dele. Isso é boa alimentação, comermos, bebermos, descansarmos, praticarmos exercício físico, né? Não deixarmos nos dominar pelo sedentarismo, porque a obesidade ela pode nos prejudicar em relação à nossa saúde. Também em relação ao nosso cérebro. Nós precisamos também cuidar em relação ao cérebro, à nossa mente. Ou seja, nós precisamos alimentar aquilo que passamos a ouvir, aquilo que passamos a ver, vai alimentar o nosso sentimento. E o sentimento alimentado, ele vai provocar o quê? As nossas ações, as nossas atitudes. Por exemplo, se eu passo a ouvir ou ver somente coisas más, coisas ruins, coisas negativas, coisas que me jogam para baixo, né? Desgraça, miséria. Consequentemente, né? A tendência do que é de eu adoecer emocionalmente no meu interior. Mas a partir do momento que eu passo, né, a cuidar daquilo que eu vou ouvir e ver, por exemplo, eu me disciplino em ler bons livros. Eu me disciplino a estar ali na internet, por exemplo, vou no Google, no YouTube, seja no Facebook, nas minhas redes sociais, eu passo a acessar aquilo que vai me trazer um benefício, que vai me ajudar. Isso vai contribuir muito para a minha saúde emocional. Então, Napoleão Hill ele faz menção sobre o sexto sentido, que é importante a gente conhecer, né? Que é o subconsciente, que a gente precisa, inclusive, passar a proferir, né? De palavras positivas para que o nosso subconsciente possa trabalhar, trazendo ideias, projetos, para que aquilo que for apresentado nós possamos alcançar. E ele também fala a questão do medo, né? Esse sentimento maligno, um sentimento mau, terrível, né? Que tem escravizado muitas pessoas, tem paralisado, as pessoas permanecem presas por tal sentimento. E ele faz menção sobre esses medos, né? É interessante nós mencionarmos, né? Ele fala que as pessoas geralmente têm medo da pobreza, né? O medo de ficar pobre, né? De acabar na miséria, passando fome, o medo das críticas, né? As pessoas às vezes procuram, na verdade, pensar em viver mais pela aprovação do que as pessoas pensam a seu respeito, do que, na verdade, não precisamos viver, na verdade, de acordo com, de fato, o propósito de vida, né? Aquilo que nós, na verdade, gostamos, temos paixão, por isso que nosso tempo não pode ser negociado, o tempo em si, em relação à nossa vida profissional. Nós precisamos negociar o nosso talento, ou seja, fazermos aquilo que de fato gostamos e entendemos que é o nosso propósito de vida, que é a nossa missão. Outro medo que ele fala, o medo das críticas, né? O medo das doenças, as pessoas têm medo de ficar doente, de ficar enfermo, né? Medo de não ser amado pelas pessoas, medo da velhice e o medo da morte. Então nós deixamos aqui
essa recomendação deste grande livro. Se você tiver oportunidade, leia ele, estude ele, pesquise, ele vai te ajudar muito, né? E vai ser uma bênção para a sua vida. Nós queremos agradecer você que nos ouviu e se inscreva em nosso canal, né? Se você não é inscrito, dê o seu like, assine o sino de notificação, porque todas as vezes que nós vamos postar vídeo, você vai ser notificado. Se você tiver algum livro também que você já leu e quiser deixar no nosso comentário para a nossa dimensão, até os próximos vídeos. Até lá!